proposta da reforma da Previdência vem gerando muitas dúvidas sobre o que será preciso para conseguir a tão esperada aposentadoria. O texto prevê algumas regras de transição que visam diminuir o impacto das mudanças aos contribuintes. Desde que a reforma da Previdência passou a ser discutida, uma pergunta tem sido feita por muitos brasileiros. Afinal, quando poderei me aposentar? Apesar de prever diversas mudanças, ninguém precisa sair correndo para se aposentar. Isso porque a reforma garante direitos adquiridos. Aquelas pessoas que já cumpriram as regras de aposentadoria, elas poderiam se aposentar ainda com as regras vigentes, mesmo após a reforma da Previdência. Eles podem aguardar, a reforma da Previdência tramitar naturalmente e podem vir a optar pela regra vigente e também, por que não, por essas regras de transição, aquela que for a mais benéfica para ele. Para que as mudanças na Previdência aconteçam de forma gradual e sem comprometer os planos dos contribuintes e aliviar os impactos, desde que o texto da reforma foi encaminhado ao Congresso, ele prevê 5 regras de transição, 4 para o regime geral e 1 para o regime de funcionário público. Regra do pedágio. Aplica-se nesse caso o fator previdenciário e a pessoa terá que cumprir um pedágio de 50% do tempo faltante. Na prática, fica assim. Se o contribuinte poderia se aposentar daqui a 1 ano, pela regra antiga, por esta regra de transição terá que trabalhar 1 ano e meio. Se tiver há 2 anos de se aposentar, precisará trabalhar por 3 anos. Regra dos pontos. O cálculo é a soma da idade da pessoa com o tempo de contribuição. Se a soma der 96 pontos para homens ou 86 pontos para mulheres, a aposentadoria será possível ainda em 2019. A regra, porém, exige 1 ponto a mais a cada ano durante o período da transição. Para homens, a pontuação vai evoluir até chegar em 105 pontos em 2028, enquanto para mulheres, a pontuação evolui até 100 pontos, estacionando neste valor em 2033. Regra do tempo de contribuição. A regra de transição ainda considera o tempo de contribuição, mas passa a exigir uma idade mínima para receber o benefício. Inicialmente, a idade será de 61 anos para homens e 56 anos para as mulheres. A cada ano, a idade mínima sobe meio ano, até alcançar a estabilização. Em 2027, ficará estacionada em 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, a partir de 2031. Regra da idade mínima. Atualmente, a Previdência permite ao profissional se aposentar com apenas 15 anos de contribuição, desde que os homens tenham ao menos 65 anos de idade e as mulheres 60 anos de idade. Esta regra de transição prevê aumento de meio ano na idade mínima e de meio ano no tempo de contribuição, até chegar a 20 anos de contribuição. E, no caso das mulheres, alcançar também a idade mínima de 62 anos. Regra para o serviço público. Atualmente, um servidor pode requerer o benefício com 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se aposentar. Na transição, será aplicada a regra dos pontos, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. No início, os homens precisam de 96 pontos, enquanto as mulheres, 86. Ao longo do tempo de transição, a exigência sobe 1 ponto por ano, até a estabilização. Em 2028, estaciona em 105 pontos para homens. Para as mulheres, serão 100 pontos a partir de 2033. Mas especialistas aconselham que as regras sejam analisadas com calma. Pensar direitinho, analisar o seu caso e ver qual que é o melhor momento para se aposentar, para não perder no valor do benefício, e nem postergar tanto sua aposentadoria. A PEC da reforma da Previdência foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso em 20 de fevereiro, como uma das principais medidas para o equilíbrio das contas públicas. A reforma da Previdência já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e agora está numa comissão especial, responsável por analisar o mérito da reforma, ou seja, discutir efetivamente as mudanças sugeridas pelo governo. Somente depois da comissão especial é que o texto seguirá para o plenário da Câmara.